De início não era nem porcentagem, era uma diária de R$ 100. A gente ia trabalhar de 8 às 6 da noite. Atendia Para alguém, né? Para alguém ou para alguém. Para alguém, né? Olha só. para alguém. E aí eu dizia a Deus, eu não quero isso para mim, Ou seja, porque cumpriu o propósito da faculdade, foi CLT, quase. Quase. era Isso aí R$ 100. pior que CLT, porque não tinha direito nenhum, viu? Nenhum. Isso é Se pior. faltasse, eu não ganhava nada, Pois né? é. Não posso nem morrer, porque se eu não for trabalhar, não ganho nada. Não vai ficar o auxílio, né? É. Eita, Deus E do céu. aí, eu dizia a Deus que eu não queria, que eu estava com uma bebê de 6 meses, saía cedo, voltava tarde. E aí foi quando entregou meu currículo na prefeitura, meu sogro. Não tenho conhecimento nenhum. Novamente, é a mão de Deus, né? Que Ele sabe o nosso coração. Eu dizia, eu não quero sair cedo e chegar tarde. Eu tenho uma bebê, eu quero estar presente, eu quero almoçar em casa, eu quero dar de mamar. E aí foi quando meu sogro fez, eu vou dar o teu currículo à prefeitura. Na época foi Vado. Nunca falei com o Vado até hoje, nunca dei um bom dia a ele, nunca. Eu digo, foi a mão de Deus mesmo, porque tipo, eu acho difícil, né? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho o QI de quem indica, né? Todo quem mundo indica. sabe. E aí, entregou meu currículo e me chamaram. Me chamaram, eu fui trabalhar no postinho, perto de casa. Eita, aí já ajudou, hein? Foi. Depois de um mês, fui trabalhar no postinho. Depois de um mês trabalhando assim, Sim. me chamaram, eu fui trabalhar no postinho. Aí E- passei Quanto tempo? 4 anos. Antes de 4 anos, demitiram todo mundo. Não sei se vocês ficaram sabendo que demitiram 20 e poucos dentistas na troca de prefeito. Sempre acontece isso, né? Eu acho. Ou não? Sempre, mas nesse dia foi todos os dentistas. Eita, aí zerou. Do cabo. Paga cebola. Todos. Dentista de 17 anos de serviço, 23 anos, 11 anos. Foi Foi raiva tudo mesmo. no bolo. Isso aí é raiva. Mas foi um reajuste para voltar de novo? Como é que- Olha, não, foi de vez. Foi assim, quando a Cispa. gente trabalhou e do nada ligaram para a gente, venha na secretaria, a gente foi e assim, antes de entrar na sala, a coordenadora veio e falou, está todo mundo demitido. Aí, Assim, bem... assim, por quê? Aí, assim, deram a justificativa que era contrato vencido. E eu disse, mas o meu não está, e aí? Eles conversaram e não responderam, entendeu? Eles não disseram, vocês vão voltar depois até ajustar as coisas. Então, realmente Não. era para jogando vocês no lixo mesmo. Tiraram mesmo e não pagaram um mês trabalhado. Foi na véspera de receber. Estava muito organizado, então. E aí a gente foi para o Ministério Público, esperou 2 anos para receber. Foi para o sindicato e Fazer E barulho. durante esses 2 anos esperando no fui Ministério Público, a senhora... trabalhar- Fui trabalhar em Ribeirão. Eita, Deus do céu. Aí foi distante, hein? Nesse dia, uma amiga minha fez, ô Bárbara, estão pegando o currículo lá em Ribeirão e em Palmares. Vamos botar Na prefeitura também. na prefeitura também. Porque para trabalhar para donos de consultório, eu já trabalhava no sábado. Era o extra. Porque o posto era pouco. Então, o extra era o sábado. E eu ia trabalhar no sábado. Então, eu disse, vamos ver se a gente consegue. Foi eu e ela. Eu digo, tu vai dirigindo, porque eu estava com o carro recém-comprado. Eu não sabia sim, nem o caminho, não sabia dirigir, não tinha prática. E o dinheiro que eu recebia do posto era um dinheiro que rendia, viu? Pense no dinheiro para render. Olha, eu pagava tudo, ajudava as coisas em casa, aí pagava minha especialização, que era R$ 1.500. Era você for contar, você pagou um apartamento no O final. aprendizado financeiro da vida surtiu efeito aí. Surtiu. Paguei minha especialização, estava pagando o carro e ajudava em casa. Eita. Rendia. E quando eu saía, eu tinha que pagar o quê? A especialização e o carro. Tinha que ter dinheiro. Aí, vamos procurar emprego. A gente foi para Ribeirão e para Palmares. E aí, botamos o currículo lá, me chamaram para os 2. E não chamaram a minha amiga. Eita lá. Aí, quando me ligaram, já tinham me ligado de Ribeirão. Aí, quando me ligaram de Palmares, eu disse assim, já me chamaram de Ribeirão. Eu e uma amiga minha deixou aí o currículo, chama ela. Aí, bem que aceitaram, chamaram ela. Ah, entendi. Foi. Chamaram ela ficou em Palmares e eu fiquei em Ribeirão. A senhora foi mais para longe. Não, Não, é mais Ribeirão perto. antes. Ribeirão? É, Palmar é depois. É depois. Ah, pois. E foi um período que eu ia reclamando, chorando o caminho todinho. Que, olha, você pagava para trabalhar, recebia menos ainda e ainda atrasado, uns 20 dias. Eita, A situação tava Eu digo, muito meu difícil, hein? Deus do céu, que prova é essa, hein? Por que o senhor mandou eu para Ribeirão? E eu ia indagando, até que chegou um dia que eu digo assim, a minha história na odontologia não é apenas para trabalho, assim, eu tenho um propósito, eu sinto de Deus que eu tenho algo maior. E aí, em Ribeirão, eu tive uma experiência, assim, fui para um engenho,
E eu ia reclamando, eu digo, meu Deus do céu, eu vou fazer o quê em Ribeirão? Vou para um engenho distante para ganhar pouco, atrasado, pagando para trabalhar. E quando chega lá... Aí, quando chegou lá nesse dia, foi outro dia que faleceu o marido de um agente de saúde de lá. E aí fechou o posto. Aí eu digo, graças a Deus que eu não vou ficar em casa hoje. Eu era distante, eu não gostava de ir. Não, graças a Deus, pela morte dele. Foi o posto fechado, né? Porque pelo posto fechado. Entendi. Aí eu, ai, meu, eu vou ficar em casa hoje com a minha filha, com o meu esposo, vou ficar em casa. Aí daqui a pouco a coordenadora, Bárbara, Eita. Vai pra venha outro. para cá que você vai para o odontomóvel para outro engenho. Eita. Minha gente, eu fui revoltada nesse dia. Aí eu fiz, por que eu? Tem tanto dentista pertinho aí, bota outra pessoa. Aí ela fez, não, você vai. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu fui, né, revoltada no carro. Quando chegou lá, eu saí do carro, passei direto, bom dia, fui embora. Quando chegou no odontomóvel, conhece o odontomóvel, sabe como é? É aquele trailerzinho, É né? um carro que tem um Adaptado. consultório dentro. A gente chega no lugar, liga as coisas e funciona. Quando chegou lá, aí o motorista, Pai do Senhor, doutor, eu digo, amém, o que é que tem? Eu digo, tudo bem, bem séria, estressada. Aí, quando chegou, eu digo, tá certo, senhor. Eu sozinha, né? Tá bom. Eu vou, não é para eu ir? Tá certo, eu vou. Eu sei que eu vou resolver a vida de 12 pacientes. Eu vou ajudar 12 pacientes que estão precisando de mim. Mas não precisava, tem outras Sim. pessoas para ir. Mas tudo bem, tá bom. Isso reclamando o caminho todinho. Aí, quando chegou lá, estava chovendo. Só para colaborar o ambiente, né? A ambientação era chuvosa, o dia chuvoso. Já tava motivado. Isso. Eita, Deus do Aí eu céu. falei, mas também quando chegar lá, eu só vou fazer avaliação e flu, não vou fazer nada. Estressada, aí eu vou fazer nada. Quando chegou, aí a gente foi embora para o engenho. Quando chegou lá, que o odontomóvel encostou, aquele povo tudo correndo para o odontomóvel. Eu aí, idoso, criança, gestante. Aí eu olhei aquilo ali. Aí eu escutei uma voz bem forte no meu ouvido. Olha aí por que tu veio. Tá vendo? Eu chorava tanto, eu chorei tanto nesse dia. Aí ele, o que foi, Propósito doutor? O sendo que foi? O que foi? Aí eu falei, não, é coisa minha, é coisa minha. Aí veio na mente assim, Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Comete pecado, exatamente. Aí eu só fazia chorar, eu fui, chorei, melhorei e fui atender. Aí atendi todo mundo, feliz da vida. Aí eu digo, entendi, Senhor, entendi. Aí fui atender, atendi todo mundo, satisfeita, e vim embora. E aí ficou lá durante quanto tempo? 2 anos. 2 anos em Ribeirão. Em Ribeirão. Depois de 2 anos, eu comecei a trabalhar apenas no particular. Quando me demitiram, de novo, não quis mais voltar Não quis mais voltar para a prefeitura. para Ribeirão. Aí foi quando teve seleção simplificada pela prefeitura. Aí eu joguei experiência, currículo e me chamaram. Aí enquanto prefeitura do Cabo. do Cabo de novo. Aí quando chamaram, a gente passou 2 anos esperando chamar. Passei, mas não chamou de imediato. E nesse período eu fiquei mais 2 anos trabalhando em clínica particular, fazendo ortodontia e clínico geral. E aí, quando chamou, eu fui para o Cabo de novo. Sim. Fui para o Cabo novamente, passei mais 4 anos. Foram 9 anos no total. No total. E Nossa, aí, essa dificuldade aí. E tá lá aí- até hoje. Não, eu saí, eu Mas por quê? não gostava mais, não. Era, assim, era uma falta de opção, assim, me ajudou, agradeço a Deus por isso. Mas, assim, o ambiente em si não me agradava, a gestão, sabe? Eu entendo. Quando era política, era todo mundo querendo mandar em todo mundo, a gente era obrigado a ir para caminhada, sabe? Essas coisas. E eu não ia, eu batia de frente, digo, eu não vou. Eu digo, eu não vou. Aí as meninas diziam, mas Bárbara, vamos pegar o número da matrícula. Eu digo, que pegue, eu não vou, eu não estudei para isso, eu estou aqui fazendo meu trabalho e depois das 4 horas eu não vou para lugar nenhum, vou para casa. Ou eu vou atender no particular, porque foi quando eu disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa para sair daqui. Eu não posso ficar aqui. Me limitava, porque eu estudava, fazia cursos e não conseguia fazer. Nada. E aí eu não tinha dinheiro. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Vou juntar. Vou começar a comprar de pouquinho em pouquinho, aí vai entrar a história do consultório. E vou começar a alugar turno. Alugar tudo. Alugar turno em consultório. Acontece muito isso, né? Aí explicando pra gente, alugar turno é tipo, no dia que não tiver... Atendimento no consultório, a gente aluga e atende os pacientes da Isso. gente. Isso é uma estratégia que é para iniciante, né?
Para iniciante. E aí eu não estava mais aguentando aquele ambiente e eu comecei a cortei tudo, não gastava com nada, já não gastava. Não gastava comigo nada, só com as crianças, né? Que eu tive outra bebê, só com as crianças. Elas precisavam de roupa, sapato, crescia, essas coisas, né? Que vocês sabem. E para mim nada. Aí eu fiz assim, vou botar meta. Esse mês Importante, eu né? vou ter que juntar tantos mil, ver se eu consigo Importante juntar isso, hein? 2.000, sobrar, trabalhando para mim. E vou parar de comprar, pagar o que tiver no cartão e não compro mais nada. Aí foi assim, aí eu fui, pesquisei cadeira, pesquisava isso e aquilo outro. Aí quando eu ia ver, estava muito caro. Eita. Se fosse contar com juros, era quase 100 mil reais. Fica difícil. Realmente. Só o equipamento. Eu digo, e a estrutura? E a burocracia? Como é que vai ser o dinheiro? Eu vou me enganchar no empréstimo e vai fazer como? E aí foi quando eu falei com o vendedor. Disse, olha, eu sou uma dentista pobre, eu não tenho dinheiro. Vou jogar logo as cartas aqui na mesa. Eu digo, eu não tenho condições. Se você me vender a cadeira, só a cadeira, em 12 vezes eu quero. E, doutora, eu vou ver aqui e tal. Aí conseguiu. E eu dividi em 12 vezes a cadeira. Sem juros. Com juros. Aí eu dividi em 12 vezes. Comecei a pagar. Nisso, eu já tinha equilibrado o meu cartão. Importante. Deixei só essas dívidas e os compromissos normais. E consegui, aí fui pagando. Aí comecei a alugar turno. Eu trabalhava de manhã e à tarde no posto. E à noite, umas 2 vezes na semana, ia para Boa Viagem, porque eu consegui locar turno lá. Eita. E meus pacientes, a maioria é daqui. E eu dizia assim, quando dizia o local, né? Ela dizia, Boa Viagem. Eu disse, meu vamos Deus. comigo. Aí tem umas irmãs que iam comigo, Sim. que eu ia atender. Vamos embora comigo, eu levo você. Aí ela ia comigo, estratégia. uma outra irmã ia, outras iam de ônibus. É. E foi assim. Aí tudo que eu recebia lá, eu comecei a guardar para comprar material e continuar trabalhando. E fiquei assim um bom tempo. Quando eu terminei de pagar a cadeira, eu comprei o ultrassom, que é um equipamento que a gente usa para raspagem. Aí paguei, dividi também. Quando estava terminando, eu comprei meu frigobar, que era vinho. Porque o equipe era vinho e eu queria um frigobar parecido. Aí eu encontrei, digo, vou comprar logo para não sair de linha. Aí comprei, dividi, fui pagando. Aí quando terminei, comprei o compressor. Quando eu estava, isso juntando o que eu podia. Eu não gastava com nada. Meu esposo disse, vamos comprar uma pizza? A gente dividia as coisas. Aí eu disse, vai pagar só? Se pagar só, eu quero. Para dividir, eu não quero, não. Não recebi a metal esse mês ainda. Era assim. E aí, consegui juntar. Quando eu comprei o básico assim mais pesado, estava tudo pago, eu juntei um pouquinho e vendi o carro. Aí, juntei com o dinheiro do carro, procurei o ponto, estruturei o ponto e abri. Acho que isso é interessante porque tem momentos na vida que você tem que se desprender de algo, né? Tem que se desprender e essas economias dela não dá para comparar com pão duro, porque ela tinha um propósito. Agora, se o cara não tem propósito nenhum e o propósito dele é simplesmente guardar, Talvez ele não tenha chance, talvez ele não tenha nem chance de utilizar ou mas desfrutar vai realmente. de fato. morrer e não vai saber o que fazer com o dinheiro. E tem muita gente desse tipo, fazendo essa parada na vida, né? Tem que Realmente, de saber, fato. tem que ter um propósito. Ela deixou de comer pizza, gente, mas foi com um propósito. Não foi simplesmente juntar dinheiro, guardar por guardar. Na verdade, é investimento, né? Porque a partir do momento, por exemplo, eu me desfiz, ela falou, eu me desfiz do carro. Mas eu fiz o que com aquele dinheiro? Pois é. Porque tem uma coisa muito dentro da economia, porque as pessoas mais sempre dizem, eu não consigo empréstimo. As pessoas dizem, né? Tem até um empréstimo fraudulento hoje por aí, mas as pessoas dizem, eu não consigo um empréstimo. Mas as pessoas querem empréstimo, às vezes, para comprar coisas triviais da vida. Às vezes o cara quer Vai comprar uma trazer televisão retorno. de 55 polegadas para botar na Pra sala. quê? Para que tu quer uma televisão de 55 polegadas? Pô, se tu tem condições, beleza. Aí, eu vou queimar esse dinheiro aqui agora, tudo bem. Mas a maioria das pessoas não tem. Pega esse dinheiro, sei lá, com esse dinheiro, com a metade desse dinheiro numa TV de 50 polegadas, tu pode investir em outra coisa que possa rentabilizar. Até se tu fazer alguns investimentos em algumas coisas por aí, tu pode ter, sei lá, 50 reais por mês. Pô, já é uma coisa, já consigo pagar uma pizza. Fundos imobiliários. Já é uma opção, né? Olha, tá vendo, doutora internada. Já tem uma opção. É. Tem que estar atento aos movimentos, realmente, de fato. Então, tem essa coisa, realmente, das pessoas, fazer esse movimento, mas fazer um movimento para um investimento. Aí, para isso. Como é que eu descubro isso? Você tem que mudar o seu ambiente. Se você não sabe dessa coisa, muda o seu ambiente. E vá para um ambiente que ele estrutura essa parada aí. A internet tem muito disso. Eu acho que a internet é um mundo realmente gigante, né? Mas aí as pessoas, o que é que eu estou buscando na internet? É lógico que os nossos apelos emocionais e aquilo que a gente vivenciou muito na infância, tem uma tendência a puxar a gente.
Mas a gente já chegou à fase de adulto. Eu estou falando aqui para as pessoas que são adultos, porque as crianças não vão raciocinar com esse pensamento, né? Mas as pessoas são adultos, já tem um pensamento. Eu coloco o propósito, eu coloco uma meta, aí eu vou colocar uma meta anual. Meta pequena, média, a longo prazo. Exatamente. Aí você depois vai. você não botar uma meta grande e se frustrar. É porque se eu colocar uma meta. Não, a gente coloca uma meta e depois a gente dobra a meta, mas a meta não existe. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Aí acontece muito isso com as pessoas, né? Até dentro de organizações, o líder às vezes tem que estar atento a colocar uma meta porque a equipe consiga alcançar. Colocou uma meta que a equipe não alcançou, a meta está errada, pô. E o cara tem um histórico para fazer isso. Então, isso é tanto importante para a questão de liderança, tanto para a questão do indivíduo. Volta uma meta, não alcanço e me frustro. Pô, o problema é que tu colocou uma meta que tu não vai alcançar. Eu vou dar um passo maior do que a minha perna. Se a minha perna só consegue dar 30 centímetros de abertura, para que eu vou dar um pulo aí de 40? Não. Sim. Então, tem toda essa questão. Tem a questão da dificuldade também dentro do consultório, porque a gente tem essa tendência dentro dos segmentos profissionais aqui dentro da nossa região, que quando se forma, eles querem ir para Boa Viagem, para Piedade, que é basicamente isso, e porque a gente não consegue manter esses profissionais aqui dentro da nossa cidade, realmente. Fato. Como é que você vê essa questão? Olha, eu sempre quis ficar aqui, crescer aqui. Porque eu gosto do Cabo e eu acho que a população do Cabo merece uma odontologia de qualidade. E outra também, uma coisa pessoal, é que eu nunca quis trabalhar longe pelo fato de ter filhos e sair cedo e chegar tarde. Era também um requisito meu. Mas eu acredito que aqui tem profissionais bons e que o Cabo merece sim, sabe? Eu, no meio assim da odontologia, eu vejo que o tipo de tratamento que muitos oferecem não é de qualidade. E, assim, infelizmente, alguns buscam preço. Aí chega aquele barato que sai caro, sabe? Entendi. E, assim, eu estou aqui lutando, mostrando a odontologia de qualidade que existe, não precisa ir para Recife, e o povo só precisa abrir a mente e entender isso, né? Eu sofri disso porque uma vez chegou aqui uma clínica popular nessa área de odontologia, eu era adolescente. E eu fui inventar de fazer uma restauração lá. Eu acho que não passou 6 meses, não, pô. A restauração caiu. Eu fiquei quase frustrado. Eu disse, pô, eu acho que foi uma das primeiras restaurações que eu fiz na minha vida, porque depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz pelo SESI, porque o SESI tinha dentro da empresa lá. Dentro da própria empresa tinha um trailerzinho lá do próprio SESI que fazia os tratamentos lá e tal. Aí, beleza, não teve problema não. Mas nessa aqui, que tinha uma pegada tipo populista, eu disse, pô, eu vou fazer tratamento, fazer sei lá, a gente chama de obturação, mas tem outro nome. Restauração, né? Aí eu faço uma restauração que vai durar só 6 meses. Durou até muito, viu? Passou da validade, né? Durou até muito, porque hoje em dia é 1 mês, 2 meses. É porque o material influencia, né? Também. E aí, para você baratear, você consegue baratear, assim, lógico que aí tem a outra pegada da doutora Bárbara, mas eu consigo baratear e ter um material de qualidade? Não consigo. Não. Não consigo. Você consegue fazer com material mediano e bom se você fizer a técnica correta. Tem que estar Eu fazia restauração no posto e durou muito. E o material não é essa coisa toda, né? A gente Não, sabe o que adesivo, que eu acho que é o mais importante, era o mais baratinho. E durou muito. O pessoal até hoje me vê na rua, faz, doutora, você abandonou a gente. Por causa da Vai técnica voltar. que A ficava. técnica correta. Não é só uma restauração. A parte técnica envolve muito. É saber o tempo do ácido, o tempo do adesivo. Às vezes, o que é que mistura, acontece? né? O popular, eles botam material fraco e eles querem ganhar com quantidade. Então, aquele passo a passo. Não, você tem que esperar 30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina. Tem que enxaguar, tem que secar pouco, com a bolinha de algodão para não deixar a dentina seca. A dentina tem que ficar úmida, por conta do colágeno. O adesivo tem que esfregar. Eita. E esfregar um pouquinho, tem que botar ar para volatilizar e conseguir fazer os gaps direitinho. Assim você vai fazer uma restauração bem feita. Mas hoje em dia não, botou, secou, Joga lá. a bola acabou. Faz a massa de pão. Isso, não faz anatomia, nada. Aí é o que acontece com o popular e com o plano de saúde, viu, dentário? Eu acredito. E o valor Doutora, a senhora, foi fácil lidar com a burocracia para abrir a clínica da senhora? Foi tranquilo? Não, não achei não. Achei bem burocrático, assim, tem que muita coisinha. Muito, para que isso? Muita coisinha. Aí tem que ter planta, tudo bem, do prédio. Aí tem que ter outras coisas para poder
abrir alguma coisa que o arquiteto o urbanista tinha que assinar, e era Foi não tudo sei de graça, quantos que é o melhor, mil, né? isso era não sei quantos mil, 4.500 na época. O consultório vai fazer 3 anos agora em maio. Tem Tá que ir engatinhando para... ainda o prédio. A vigilância sanitária, tem que liberar. Aí tem burocracia de prefeitura. Aí tem CRO, documento para CRO. A gente tem que ter um número para o CRO do consultório. Aí eu tenho que pagar o CRO do consultório e o E o meu. seu, pessoal. É assim, E aí, juntando tudo que a senhora pagou, deu uns R$ 200. Foi bem baratinho. Eu abri, olha, eu não cheguei a somar tudo que eu gastei. Eu sei Para não ter que desgosto. o que eu paguei parcelado, eu nem somei. Eu sei que quando eu abri o consultório para mexer com burocracia, com estrutura, móvel planejado, que eu vendi o carro, eu estava com 78 mil. E aí eu deixei o consultório em pé. Ficou R$ 2.000 na conta. Eita. O aluguel era 3 mil. É uma boa parcela aí, viu? O aluguel era R$ 3.000. A Eu só coragem da tinha doutora teve que vir a Flora de novo. de novo. O aluguel 3 mil, eu só tinha 2 mil na conta para iniciar o consultório. Então, se a gente perguntar quais as maiores dificuldades para manter ou iniciar um consultório desse aqui? Só a questão financeira? Tem outras questões mais graves, fora essa questão da burocracia? A burocrática que puxa a financeira. Além da burocracia, né, a financeira, que o custo é muito alto para ter um consultório odontológico, a questão de você fazer sua carteira de clientes, né, de pacientes. Porque eu já vinha há anos trabalhando, então as pessoas me conheciam por indicação da clínica que eu trabalhava, no sábado, e do posto. Aí, boca a boca, já tinha um nome. Entendi. Tanto que quando eu abri o consultório no primeiro mês, eu não faturei mal, não. Eu fui na fé, mas para um consultório iniciante, Faturar o que a senhora faturou. assim, para quem ganhava 4 mil, eu faturei 36.800. Olha aí que coisa legal. Não está ruim, Tá né? boa. Para um primeiro mês. Deu quase 100%, 10 Primeiro vezes, mês? 10 vezes. Sim. E a carteira de clientes da senhora conta com quantos clientes? Hoje eu tenho mais de 1.000. Uma coisa linda. Porque aí tem uma dificuldade também dentro dessa questão, porque assim, por que o plano de saúde, na sua visão, por que os planos de saúde eles pagam um pouco ao odontologista? Por pura vontade de lucrar em cima da gente. Eu acho que não tem justificativa para isso. Mas o plano de saúde... O dentário, ele é ruim, assim, para a gente, e vocês, assim, vocês pacientes que têm, sofrem com isso. Sofrem com isso, porque por trás disso existe muita coisa. A gente recebe R$ 9,50 por consulta. Eita, Deus do céu. Não paga nem o EPI. Às vezes, uma restauração paga R$ 18,00, uma extração R$ 24,00. Não paga o EPI, a agulha, o anestésico. Então, o que é que faz? Pega o pior material, atende em várias quantidades para poder ganhar alguma coisa em cima disso. Entendi. Por isso que quando você vai para certos consultórios que aceitam plano de saúde, você vê que eles fazem várias guias, porque tem que colocar várias atividades ali, realmente, para poder fazer um valor que Valer a seja, pena. fazer um valor que seja o Isso, mínimo. ou faz muito, de todo jeito, porque não tem como você fazer uma restauração bem feita em meia hora. Ou faz errado mesmo. Bota que fez sem fazer. É verdade. Infelizmente acontece isso. Por causa dessa questão, né? E aí tem uma questão também de observação dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, as questões de saúde, né? Porque eu acho que tem a questão da gengivite, que eu acho que é importante a gente destacar aqui também, né? Como é que a gente consegue prevenir essa questão porque eu acho que uma boa parte das pessoas tem esse problema, né? E isso é agravado também por algum alimento ou não? Não, é a questão de higiene mesmo, bucal, a gengivite. A gengivite é a inflamação gengival. Então, se ela está inflamada, é porque faltou escovação ali, fio dental. Eu sempre digo que o básico bem feito, fio dental, escova e creme dental. Fazendo isso direitinho, não vai ter. Aí, às vezes, a pessoa escova rápido, né? Às vezes pela correria do dia a dia, ou até não escova, pelo menos 2 vezes por dia. E aí fica a placa bacteriana e vai inflamar.
Tem técnica para escovação, é só Tem sim. a vassoura para cima e para baixo. Tem sim. Tem a técnica, né, que a gente tem a técnica da bolinha, que é bem antiga, que a gente chama Aqui eu criança, uso. né? para as crianças. Tu também faz, eu faço o técnico da bolinha. Tem algum problema? E tem também a que a gente diz que é varrendo, né, da gengiva para o dente. Vai varrendo de maneira leve, com escova de cabeça pequena, porque às vezes o paciente tem uma abertura bucal aqui, um corredor bucal bem fechado. Se você tiver uma escova grande, ela não alcança lá atrás. Não, A senhora está falando comprida A cabeça ou larga? pequena. cabeça menorzinha. Fina. É pequenininha, não é nem. Pequena mesmo. É pequena, em tamanho e larga também. Tem que ser pequena e larga. Isso, para você ter várias cerdas. Que dê várias cerdas. Então, ela deve ser curta e o tamanho dela é um tamanho mais quase padrão. Aham, entendi. É mais a questão dela ser grande, que a diferença do mercado, porque em questão de largura, assim, acho que existe praticamente um padrão. Entendi. Mas em tamanho, ela é muito grande, ela não alcança lá atrás, aí acaba que os pacientes chegam com cárie por É, aqui. no Eu já, finalzinho. E aí é ruim. aí eu já sei, que eu digo, a escova é grande, né? Aí tem que ser com cerdas macias e bastante cerdas. Existe até umas escovas da Sensodyne que diz que é macia, mas observe as cerdas. É uma cerda aqui, outro tufo ali, outro tufo aqui. É. Tem que ser bem juntinho. Quanto mais, melhor. Entendi. Muito bom. Acho isso é importante destacar. Só que aí também entra na questão do preço, né? Porque essa escova aí, eu acho que ela deve ter um preço mais maior, né? E as pessoas mais simples, queira que não, está sempre atrelando ao preço, né? Mas existe uma réplica que chama da escova da Case. Ela é réplica da Cura Proxy, que é uma escova melhor que tem. A Cura Proxy, conhece? É uma escova suíça. Não, doutor, eu conheço aquela sem marca aqui. A Cura Tá falando com Proxy. pirangueiro mesmo, viu? Não é Não, brincadeira, não. rapaz, eu escolho lá. É bom que Veja. você tá falando, tá expondo a sua verdade agora. Veja, doutor, eu chego lá, Aqui sem tudo marca, mais escova, barato. faz a mesma coisa para eu leigo. Faz tudo a mesma coisa, faz aqui, de alguns centavos. Vai pelo Eu preço. Não sabia. É, Agora que eu sei que tem que ter uma largura e pequenininho, aí eu só vou procurar ela agora. cabeça pequena e bastante cerdas. E se de preferência tem lá macia ou extra macia ou ultra soft. Eu passei a usar extra macia, mas foi porque estava fazendo muita lesão na gengiva, pelo fato de esforço, né? E aí, fazendo muito esforço, aí teve a recomendação de usar extra macia. Aí, basicamente, eu tento usar só extra macia para evitar. De vez em quando, às vezes, ainda dá machuca lá pela pressa, aquela coisa toda. Porque não é força, é jeito, né? Eu acho que a escovação também é técnica nessa questão toda. Usa da bolinha, para que Usa da preconceito. bolinha. E aí a gente tem até um ponto interessante, porque assim, eu pergunto, o dentista diz, não, você visita o dentista regularmente. Só que a limpeza do dente tem abrasão, né? Não vai danificar o esmalte do dente, não? Não, dependendo do creme dental, não. Então, visitar Não, a senhora visitar e o dentista, fazer tô falando do dentista. A limpeza. Da essas limpeza. coisas. Sim, não. Não? Se eu Na fizer- limpeza- Só o clareamento, né, doutora? Não, clareamento também não desgasta, não. Isso é mito. Olha, Entendi. Mas o que eu estou falando é do tradicional, né? Porque muitas pessoas às vezes têm medo de ir para. Tem dois pontos. Tem as pessoas que têm medo de ir para o dentista com o barulhinho da máquina. Na verdade, o meu maior medo era a questão da anestesia, que é outro ponto também. Por quê? Porque geralmente quando eu vou, uma anestesia só não resolve. Não resolve, não passa. Depois eu sinto a dor lá quando está realmente estragado o dente, né? Que aí também tem. Como é que é? não serve não. Não, a primeira ação anestesia, geralmente são duas anestesias, realmente, de fato. Eu ainda sinto a pegada lá. Quando tem que fazer a endodontia, né? Que é o Canal. famoso canal aí das pessoas. Eu sinto essa coisa. Tive um problema muito grave aí no ano novo. E basicamente não tinha consultório nenhum aberto, velho. E eu não dormi de noite, chuchando. Dava cada chuchada que eu ia lá. Eu acho que Dói mesmo, né? eu ia lá no outro planeta e voltava, velho. Que dor, filho da mãe. Quando eu tava dormindo, ela tome-lhe de novo. No ano novo. É para ferrar, realmente, de fato, não. E aí é um problema, né? Porque a cárie, basicamente, ela não causa dor, né? E aí ela vai corroendo. Mas a minha A pergunta cárie não causa dor até chegar na dentina, né? Se for só a nível de esmalte. é porque a dentina... A gente está falando de polpa ou dentina é aquela parte branca? Esmalte é a parte branca. Ah. Essa que a gente está vendo É. sorrir. Dentina está abaixo. E polpa está abaixo da dentina. Se chegar na dentina, você já sente dor. Aquela dorzinha com doce. Água gelada, essas quente, coisas, com né? água gelada, já é Entendi. cárie. Já é um sintomazinho. Só que essas duas aí, a galera não vai, porque ela não aparece toda hora, né? Dá para levar. Dá para elevar. E quando se agrava, no meu caso, eu acho que eu tinha feito já uma endodontia lá em Recife,
E aí, com o tempo, não sei se deu infiltração, que coisa foi realmente de fato, mas a agenda ficou resíduo. E até afetou a estrutura também óssea no espaço. E aí eu tive esse problema muito grave aí que eu... Estrutura óssea no espaço? No espaço aqui, Sim. estrutura óssea. Porque ele ficou mole também. Lesão cervical, lesão periapical. Ficou mole também. E eu acho que isso é uma coisa dentro da minha família, só nessa questão, porque meus pais, o do meu pai, ele tem um dente separado, afastado. E eu percebi que com a idade ficou se afastando mais. Provavelmente é alguma coisa na estrutura, né? Perca óssea. Perca óssea, realmente, de fato. Que é outra questão importante. Quando você tem essas complicações, realmente fica difícil. Mas tem solução, tem? Tem sim. Tem solução. O enxerto... Tem sim. Se precisar fazer enxerto para fazer o implante, tem sim como. Então, fazer enxerto, fazer implante, tudo tem solução. Tem solução. Pode não ter dinheiro disponível para fazer a solução, mas hoje em dia tem a técnica, né? O custo vai ser maior, mas tem jeito. Esse problema aí da questão da cárie, isso também pode ser... Algum alimento pode contribuir para isso também ou não? Fora doce? Dieta tudo que tiver carboidrato. Carboidrato. Praticamente tudo, né? Basicamente tudo. Açúcar, doce e o que tiver carboidrato, né? Aí vai causar cárie se você não higienizar. E uma véia que está sem dente nenhum na boca. E a gengiva é bem fininha, tem solução para bichinha? Tem solução. Protocolo com implantes. É? É. Depois eu pergunto Não para tem, não tem dente nenhum. Tem uns dentes cativos que ela não quer tirar, mas a gente percebe que não serve para nada. E a gengiva é bem fininha. Protocolo com implante. Essa questão de... Protocolo com implante, peraí, meu filho. Já repetiu várias vezes, então... Protocolo com implante é o quê? Existe o implante unitário, que é para uma ausência. O paciente perdeu apenas um dente, vai colocar um implante, que vai substituir a raiz e depois a coroa. O implante em si é 2 etapas. A etapa cirúrgica, que vai envolver a colocação do implante, que é biocompatível com titânio, para substituir a raiz perdida. E depois da osteointegração, que é como se fosse uma cicatrização para o osso formar ao redor do implante, ele vai se formar ao redor do implante, fazendo grudar no osso, vai fazer a parte de reabilitação, que é a coroa sobre o implante. Então, a gente faz a moldagem, manda para o laboratório e vem uma coroa em porcelana para ser colocado no lugar ausente. Isso é um implante. Aí, o paciente perdeu um dente, 2 dentes, faz assim. Para quem perdeu muito, por exemplo, pacientes que usam prótese total, não tem nenhum dente, tem o protocolo com implante. O protocolo é um tipo de prótese que a gente faz com 4 implantes e bota uma arcada completa. Certo. Em vez de colocar um por um. Entendi. Aí faz os 4 implantes. Existe uma regra, um polígono que a gente tem que formar nesse protocolo e locais estratégicos de colocar na arcada e em cima desse implante se faz uma prótese total completa, sem céu de boca. E a pergunta óbvia, Então, a senhora faz na fixa. clínica da senhora? Faço. Então, nesse caso aí, se você perde vários dentes, talvez seja mais interessante você retirar todos e fazer esse tipo de tratamento. Depende da condição do dente, sim. Entendi. Tem outro ponto. Essa questão de café e produtos e alguns sucos de coloração escura, isso realmente afeta o esmalte ou isso é mito? Ele pigmenta. Pigmenta. Afetar o esmalte... Não, o esmalte ele é o tecido mais duro do corpo humano. Devido à hidroxoapatita, né? São formados por cristais de hidroxoapatita e são uma estrutura mais dura, mais que o osso. E o café ele não vai destruir, ele vai pigmentar. Assim como o vinho, quem tem uma bebida muito frequente de comidas com coloração, né? O que afeta, vamos supor, degrada, são bebidas ácidas. Né? Aqueles atletas que são acostumados em beber bastante aquela bebida que são ácidas, Red Bull, né? Que tem gasificado também. Isso. E aí eles tendem a... Refrigerantes também, doutora? Muito. Se tomar muito, acaba desgastando assim. Não algo tão assim, drástico. Se juntar com um refluxo, às vezes o paciente tem refluxo esofágico e aí fica tudo desgastadinho. E se tiver o bruxismo, aí pior ainda. Complicado, realmente.
Aí uma coisa junta com a outra, sabe? Aí na pigmentação, a escovação resolve ou não? Não resolve porque ele fica alojado nos poros. Isso, aí só o clareamento. Se for pigmentos intrínsecos, só o clareamento. Entendi. Teve até uma época dessa aí que teve a questão do modismo do carvão ativado aí para era escova, era a pasta de carvão. Aquilo realmente funciona ou não? Só para manchas extrínsecas. Só por extrínseca é por Isso, fora, por né? fora. Manchas intrínsecas está dentro dos túbulos do dente. E aí esse creme dental não resolve. Ele vai dar uma impressão que está mais claro porque melhorou devido às manchas extrínsecas. Mas só faz desgastar e deixar sensível. Entendi. Acho que é umas boas colocações, porque muitas dessas coisas aí eu vejo como se fosse efeito de marketing. As empresas querem fazer inovação, quer fazer algo novo, aí descobre uma besteirinha ali, aí faz essa inserção na sociedade, né? Aí um camarada faz, às vezes tem um camarada que quer ganhar destaque, aí faz aquilo ali, aí ganha norrada, daqui a pouco está todo mundo querendo fazer, e na verdade não tem que parar. Realmente, de fato, contribui, pode contribuir, mas a sua, sei lá, contribuição é mínima, é só para um tipo. E geralmente, eu pergunto, geralmente as pessoas têm esse grau elevado extrínseco ou intrínseco? Geralmente é intrínseco. Intrínseco, né? Porque tem a porosidade, né? Então, É. eu acho que tem essa E questão. até o envelhecimento do dente também, né? O dente Vai envelhece. amarelando, vai amarelando, né? Foi até interessante. Eu fiz uma viagem recentemente, aí o cara disse pra gente, as ovelhas aqui, elas vivem o tempo que o dente dela durar. É, porque o capim aqui é grosso. E esse capim vai desgastando o dente delas. E quando Desgasta, acaba não basicamente come a mais. dentição, basicamente tem como colocar chapa na ovelha, né? Aí não come mais, morre de fome. Aí morre de fome, ou seja, aí antes dela morrer de fome, ele já sabe, o ciclo dela vai ser mais ou menos isso, mas por causa da formação do capim lá da viagem que eu fui. Interessante. Caramba. Eu acho que o ser humano acho que não tem esse problema, né? O problema do ser humano é perdas, né? Aí são outros fatores aí. E a gente tem que estar atento a toda essa questão, porque procura o dentista regularmente, né? Procure sem sentir alguma coisa também, né? Porque geralmente só procura o dentista quando está sentindo dor. alguma dor, né? Eu acho que a gente trabalha muito com a correção e a prevenção é um dos fatores que vem aí. Qual a frequência recomendada, doutora? 6 em 6 meses. É o ideal. Entendi. Tem essa. Eu não sei se a senhora viu essa questão do que saiu recentemente aí na internet. Colgate? Da Colgate. Tem alguma observação dentro daquele ponto ali? Realmente aquilo ali. Já teve algum caso que a senhora realmente viu de perto ou não? Explica pra gente que foi isso aí. Foi a questão eu acho que é a Colgate White, né? Uma composição que eles mudaram na Foi fórmula a lá. total 12. A Total 12, né? E aí teve muitas reclamações no site da Anvisa, eu acho que foi da Anvisa. Aí a Anvisa deu um bloqueio nessa produção disso. material. Só que aí eles recorreram e aí foi liberado, né? E vão tratar isso administrativamente, né? E o que o pessoal estava reclamando lá? O pessoal estava reclamando porque fazia Estava fazendo fissuras, inflamações irritação, inflamação. bolhas na gengiva, realmente, de fato. Estava irritando, causando irritação, né? E foi alguma formulação que eles alteraram. E eu acho interessante, veio até uma questão de memória aqui agora, foi a questão do Juá, né? Antigamente, eu acho que quando eles estavam parando, estava pensando, as pastas de Juá desapareceram do mercado. E antigamente, tu não fazia questão do Juá, né? Eu acho que era o que, assim, era mais acessível na época, né? E mais, assim, para a gente estar usando, né? Hoje, com a tecnologia... Os aí- químicos, né, também, né? Isso, aí foi aparecendo fluoreto de estrôncio, triclosan, que é antibacteriano, cicatrizante, anti-inflamatório, ajuda na sensibilidade. Aí foram criando as pastas O e enjoar, enjoou. aí foi. Tem uma ficando hora pra que eu fico me trás. perguntando, será que essas coisas tudo é verdade? Tem um aspecto científico, de fato, realmente de fato. Às vezes eu tô meio cético também, né? Pô, será que essas coisas tudo é verdade? Porque eu acho que cada corpo reage de uma forma, né? O corpo não é individual, Isso. então pode ser que para um faça efeito, para outros não faça. Mas a gente tá na questão... eu acho que a gente teve aqui... Tem alguma coisa mais a perguntar para a doutora? Tem Excelente. alguma A coisa história que da ele pontuar, doutora realmente foi muito... Foi um espetáculo de superação. Mostrou para a gente que É possível. é possível, mesmo diante do aparente impossível. A adaptação às circunstâncias tem que ser feita, tem que se desprender do emocional quando for necessário e guiar o emocional com a razão e ir para os ambientes que te catapultam para onde você quer chegar. Eu acho que essa é se eu pudesse resumir a história da doutora, maravilhosa história de superação,
E está aí a doutora com uma inauguração supimpa de receitas. Doutora, obrigado. Por nada. Obrigado, doutora. Tem até a obrigado. questão lá que a senhora quiser pontuar, foi a questão da questão da violência, né, que atingiu o seu consultório aqui na nossa cidade, que é algo muito triste, que se impacta muito na questão dos nossos empreendedores, dos profissionais que têm assim coisas independentes, a questão da segurança, porque se o Estado não garante a segurança, e está lá na Constituição, realmente, de fato, aí você está tirando verba do seu bolso para tentar limitar essa coisa. Dificultar, né? Dificultar realmente de fato. Mas aí conclua da melhor forma, tiver alguma observação, alguma orientação, alguma dica, quiser falar também a respeito desse ponto, fique à vontade. Da melhor forma que a senhora achar que seja para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que foi interessante sobre a conhecimento da história da Bárbara aqui, né? Você dá seu contato também. É. Olha aqui, já ganhou. Fica ali pertinho da antiga Praça da Sé, em consultória. Foi 3 anos agora, em maio. Muito bem. Graças a Deus. Em questão das dificuldades do empreendedorismo, o que eu vejo aqui da população é que elas procuram muito por preço. Uhum. Parece que estão acostumadas a ter as coisas abaixo de qualidade, sabe? Porque o que foi que eu tive a impressão? Quando eu abri o consultório, ele não é grandão, mas ele é todo arrumadinho. É, aconchegante, né? É bem arrumadinho, cheiroso, tem um cheirinho específico, não é aquele cheiro de eugenol. É aquele cheirinho específico, tem o encantamento de clientes, pós-venda, tudo direitinho. Então, quando eu comecei, as pessoas diziam assim, não vou lá não, que ali é caro. Não sabe nem quanto é, Vem ver. entendeu? Aí eu fico, poxa, você está tentando entregar algo bom para a população aqui, as pessoas têm essa assustam. cultura, entendeu? isso mesmo. Porque querem fazer coisas por R$50, por R$80. Isso mesmo. A conta não fecha. E eu sempre o que eu digo, invista em você. Ter coisa boa na boca é bom. É menos dor de cabeça, sabe? A gente tenta estudando, depois de 12 anos estudando, a gente faz um bocado de curso, né? É, Então, sabe o que está fazendo. nesse meio tempo, além da experiência, da técnica, a gente quer sempre oferecer o melhor e ainda tem essa mentalidade aqui no A Cabo. melhor experiência bucal. Pode buscar aqui, doutora. Isso. Eu tenho comigo uma filosofia, só fazer uma colocação também. Eu tenho uma filosofia comigo, depois que eu comecei a evoluir na vida, que eu digo, ó, eu não vou comprar o melhor, mas o pior também eu não vou não, velho. Porque às vezes a diferença é tão mínima, a gente está fazendo questão por tão pouco, que não vai fazer diferença. Aí eu vou para o dentista 2 vezes por ano, sei lá. Aí eu vou gastar R$50 a mais numa consulta. Eu estou gastando no máximo R$100 por ano. Bora dividir por dia? Quanto é que daria? 0 centavo aí, 0,0 centavo. Mas aí entra na questão emocional. É mais a questão emocional do que o fator realmente emocional. Pode ser que naquele mês você esteja apertado, segura para o outro, pô. Faz uma economia. Verdade, mas o melhor- Se puder comprar o melhor, compra o melhor. E o melhor nem sempre é o mais Mas caro. em questão de Também tem isso, né? isso. Tem O melhor também. nem sempre é o mais E caro. também tem a questão da saúde, né? É a saúde, não é gasto, é investimento. Investimento. Quando eu faço caixinha de perguntas no Instagram, o pessoal pergunta, isso aí é caro? Eu E é quero saber do caro? preço, só do É preço. caro? Eu digo, depende da percepção de caro que você tenha. Porque você fazer uma limpeza, que a pessoa faz bem feito, menos de R$300, É verdade. e você achar caro, É verdade. aí você vai fazer a sobrancelha a cada 15 dias, é R$35. Faz as contas aí para 6 meses de uma limpeza de 250. Tá caro? E Não compra tá um caro. carro financiado, um carro que não tem nada, por 100 mil, Isso. financiado há trocentos anos. Isso aí é o que eu sempre digo, olha, isso é questão de prioridade. Não é questão que está caro, é prioridade. Qual é a sua prioridade? Se você quiser investir em algo bom para você, para a sua saúde, né? Muito bem, doutor. Mas aí o cara, não, eu fiz rápido. Como é, né? Aí tem alguns que dizem que fez rápido, pô. Ah, Aí sempre quando vai ter os economizou, ainda reclamões. fez- Não, pagou. Ah, sim, e ainda menos quer fez- mais. Fez Quer rápido. menos e mais. Quer menos, Não, quer eu tô mais falando com menos. desconhecimento, fez rápido, mas na verdade não é o rápido, é o Entendi. tempo necessário para ser feito. Talvez Entendi. esse tempo tem que ser computado, tanto para o profissional quanto o entendimento do paciente lá, do cliente, seja lá o que for, entendeu? Mas as pessoas estão, às vezes, com essa colocação também. Tem a galera que pensa, não, foi rápido, paguei caro e foi rápido. Tem a galera, não, eu fiz rápido pra caramba, ficou bom, não sei o quê, mas com o tempo aí vem a questão da qualidade, né? Porque Isso, uma hora ou e outra também vai. o cuidado com o paciente, né? Eu me comprometo com o paciente, e o paciente chega lá, se eu fizer uma restauração que eu não gostei, eu mando ele voltar para eu refazer. Porque eu trabalho com estética e, às vezes, restaurar um dente estético é pior do que restaurar a boca toda. Porque a gente tem que replicar o que Deus fez, é pior. Bater cor, bater detalhe, translucidez. E aí, às vezes, eu olho, eu tenho um olhar crítico, então
Eu olho o paciente, não, tá ótimo. Aí eu digo, Não gostei. Por isso que eu estou falando assim. Ó. você vai voltar. A gente vê de longe. A gente olha vê de longe as coisas. Aí, eu me comprometo, entendeu, com o cliente. Não é só questão de receber pelo que eu trabalhei, mas é para a satisfação e o bem-estar dele, entendeu? E os pacientes aqui, essa dificuldade eu tenho. Entendi. Eles procuram muito valor. Eu trabalho com faceta estética e tá uma bagunça. Então, assim, quando eu vou ver o valor, o pessoal cobra 1.500, 1.800 para fazer 10 dentes numa cara superior, com uma resina que é 830, apenas uma. Se eu uso 3 a 4, como é que eu vou fazer por 1.500? Não bate. Aí, quando eu vou ver, chega para minhas bombas para resolver. Quebrou, tu refaz, sabe? Então, para tirar é mais caro do que para fazer. Pois é. A reforma. Pois é. Entendeu? E para falar para o povo que está pensando em empreender, doutora, o que é que a senhora diz? Se prepare, estude, além do que é obrigação fazer bem, estude gestão e vendas. Olha aí. Muito obrigado, doutora. Se precisar, eu agradeço a você que ficou conosco até este momento, mas se você precisar de facetas, implantes e restaurações em gerais, doutora Bárbara aqui está fazendo o seu trabalho dentro da nossa cidade. Rede social é isso, meu filho, é você fazer a troca de valores, o network, e a gente vai construindo para o bem. Então, precisou, aciona aí doutora Bárbara Cibele na questão da Saúde bucal. saúde bucal. Estética bucal. Então, tudo bem. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. Eu não esqueci ainda, mas tem um momento do ofertório. Como é que você pode contribuir, meu filho? É curtindo e compartilhando. E aí, outros terão também acesso a essas informações de pessoas que constroem, da dificuldade de superação, com informações técnicas e de vários aspectos. Então, eu agradeço a você. Fiquem todos com Deus e boa sorte.